aquilo que a gente aprende não funciona só numa área da nossa vida, afeta todas as outras. Então pensa, você vem à igreja, você recebe uma palavra direcionada para a sua vida espiritual. Quando a sua vida espiritual melhora, as outras áreas da sua vida são afetadas também. Isso vale para outra área. Se você, por exemplo, está num casamento, seu casamento vive em conflito, todas as outras áreas são afetadas. Na proporção que o seu casamento começa a melhorar, as outras áreas também são afetadas positivamente. Por isso que nós não podemos nunca parar de aprender, porque na proporção que nós aprendemos e crescemos, nós afetamos todas as áreas da nossa vida. Mas aí entra a questão da liderança, querido. Sabe qual que é? Liderar não é influenciar? Para quem chegou depois, diga assim: liderar é influenciar. É influenciar. Se você melhorou, os outros que estão ao seu lado também vão melhorar, porque você vai afetá-los positivamente. Ok? Vamos lá, o segundo pensamento. Não há nada que você faça para Deus te amar mais, e não há nada que você faça para Deus te amar menos. Essa frase é do C.S. Lewis. Quem nunca leu Lewis, começa a pesquisar, você vai aprender muita coisa com esse cara. O que acontece? Quando você entende o amor de Deus, que é a essência do Evangelho, a forma de você liderar muda. A Bíblia tem vários exemplos de liderança, alguns muito bons, mas alguns exemplos muito ruins. Por exemplo, você tem um rei que é Davi, que liderou segundo o coração de Deus, sim ou não? Sim. Ele foi um líder segundo o coração de Deus. Deus disse isso, que foi uma dinamite na mão de Deus na questão da liderança da nação. Durante o período que Davi foi líder, Israel nunca foi tão grande, Israel nunca conquistou tanta terra, Israel nunca foi tão reconhecido no mundo. A prova disso é que até hoje nós temos na bandeira de Israel uma estrela de 6 pontas. Aquela estrela de 6 pontas são 2 deltas, que são 2 letras que tinham o nome do rei Davi. A bandeira é uma homenagem ao rei Davi. Quando o judeu olha para a bandeira, ele lembra de 2 pessoas. Ele lembra do Messias, que eles estão aguardando até hoje, que eles acham que não foi Jesus, mas eles estão aguardando o Messias. E eles se lembram do rei Davi. Então Davi influenciou tremendamente aquela nação. Só que tem um porém: Davi foi um ótimo líder para a nação, para o exército, para os parceiros de guerra, mas Davi foi um péssimo líder da família. Pastor, lê um livro do pastor Max Lucado chamado Derrubando os Gigantes. Ele fala que Davi teve 8 mulheres. Gente, ter uma já dá trabalho, imagina ter 8. Aí o que acontece? Quando ele estava doente, você lembra da passagem bíblica? Ele estava doente, quase para morrer. Apareceu alguma mulher para deitar, para esquentar o velhinho? Não. O que ele teve que fazer? Alguém lembra? Chamar uma das concubinas novas. Ele teve que chamar 2 concubinas. Parabéns. Qual é o nome do irmão? Já vai tirar 10 na prova agora. 10. Uma deitou na frente e a outra deitou atrás para aquecer o velhinho, porque nenhuma das 8 mulheres queria lá. Só apareceu uma mulher lá. Alguém lembra? Quando Davi estava na cama, qual foi a mulher que apareceu? No leito de morte? Só apareceu uma mulher. Ninguém lembra? O nome dela era Seba. Para requerer o trono, né? E ela foi fazer o quê? Requerer o trono do seu filho, que Ela ele tinha foi prometido. pedir o trono, ou seja, ela não estava nem aí para Davi, ela estava, estou nem aí para Davi. Ela queria saber do trono. Por quê? Oi? Foi reivindicar. Mas por quê? Porque durante a vida, Davi foi um ótimo líder para o povo lá fora, mas foi um péssimo líder para a sua família. Então o que nós temos que entender? Liderança cristã está baseada no amor, irmãos. E esse amor começa dentro do nosso lar. Então na escala de valores nós temos que entender. Falamos sobre isso na escola dominical recentemente. Deus está em primeira instância. Segunda instância está eu. Por que eu? Paulo disse para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, ó líder. Ele era um líder. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque se você fizer assim, você vai salvar tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. Então primeiro Deus, depois eu cuido de mim. Terceiro, esposa. Mas pastor, esposa, marido. Essa história que meus filhos são a minha prioridade está errado. Porque um dia o ninho vai ficar vazio. Os filhinhos nascem, crescem, voam. Se vocês não tiverem um carinho, um afeto, um amor um pelo outro, quando o ninho ficar vazio, vocês vão achar que vocês são 2 estranhos.
Então você tem que investir no seu relacionamento com o seu marido, você com a sua esposa, para no dia que os filhos crescer e se cumprir aquilo que está na Bíblia, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se ajuntará a sua mulher para ser ambos uma só carne, você não considere que você está do lado de um estranho ou de uma estranha. Então, diga assim: primeiro Deus, segundo eu, terceiro meu cônjuge, quarto minha família. Está entendendo? Família que eu falo aí são os filhos, né? São os netos, são os bisnetos, enfim, aqueles que vêm na descendência, certo? Agora, em seguida, vem a igreja. Por que esses quatro devem ser considerados? Porque sem Deus não tem igreja. Se você não estiver bem, também não tem igreja. Se não tiver família, também não tem igreja. Aí sim vem a igreja. Então pensa, eu na minha experiência pastoral, nesses últimos anos, eu tenho percebido que as pessoas que mais têm dificuldade de conviver no ambiente eclesiástico são aqueles que têm dificuldade de conviver no ambiente familiar. Então é lá que é a nossa primeira igreja, é lá que o evangelho começa, é lá que a gente começa a liderar e ser liderado, influenciar e ser influenciado. Então, quando isso tudo está baseado na essência do evangelho, que é o amor, lembra do texto áureo da Bíblia, João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse? São as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Quando João não sabia o que dizer sobre Deus, ele não sabia mais como expressar quem é Deus, ele disse: Deus é amor. Então entenda, independente do que você faça, Deus continua te amando. O que muda é a nossa resposta para o amor dele. Uns abrem os